Olá, pessoal do segundo ano. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, especificamente a parte de literatura. Nós já estudamos no primeiro momento a poesia do romantismo, não é? Poesia essa que é dividida em 3 fases. E hoje nós vamos estudar a prosa romântica no Brasil. Esse conteúdo faz parte da unidade 2 e refere-se aos capítulos 1 e 2, tá? Da referida unidade. Todo esse conteúdo encontra-se a partir da página 100 até a página 132 do livro didático, tá? Bom, e na imagem de abertura eu coloquei uma imagem que chama muita atenção, não é? Que tem a ver com a questão. Desculpa aí, pessoal, passou de uma vez. Que tem a ver com a questão do discurso romântico, não é? Nós temos aí um homem que desenha um coração na areia da praia, não é? Um menino que oferece rosas a uma criança, não é? Eles estão vestidos de roupas de adulto, sugerindo a questão do sentimento. Então, o romantismo é exatamente, não é? Essa ideia do amor, não é? Essa ideia do sentimentalismo que é tão presente, não é? Nas pessoas, tá? E quando eu falo prosa romântica, o que é prosa? A prosa é diferente da poesia. A poesia é um tipo de texto que se apresenta em forma de versos, em forma de estrofes. E já a prosa não, a prosa apresenta-se em forma de parágrafos, tá? Exemplo de prosa são os contos, os romances, as crônicas. E hoje nós iremos estudar como se deu essa prosa do romantismo, tá ok? Bom, aqui eu coloquei um slide que demonstra as primeiras obras, não é, da prosa romântica. A primeira delas, O Filho do Pescador, mas essa obra não teve muito sucesso de público, porque a obra que fez sucesso foi exatamente o romance A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Então, como é questão de ordem cronológica, temos O Filho do Pescador, mas a obra de sucesso, sem dúvida nenhuma, é o romance A Moreninha, tá ok? E nós temos 4 tipos de romances da prosa, tá? Nós temos o romance urbano, o romance indianista, o romance histórico e o romance regionalista. Nós vamos agora estudar o romance urbano. O romance urbano, como a própria imagem já demonstra, não é? Está associado à temática da cidade. Então, são todos os assuntos relacionados à cidade, principalmente o quê? A questão das intrigas amorosas, a independência feminina, a ascensão social, o casamento por interesse, a crítica aos costumes burgueses. Então, de uma forma mais resumida, são os romances que tratam dos costumes da burguesia, tá? E nós temos vários autores representativos que escreveram romances urbanos, tais como José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. Merece ressaltar aqui que o José de Alencar, ele é o escritor mais completo da prosa romântica, e dos romances urbanos, os mais representativos são Senhora, Lucíula e Diva. Esses 3 romances formam os perfis femininos alencarinos, tá? Aqui nós temos um trechinho do romance Senhora, que eu posso deixar para vocês lerem silenciosamente aí, tá? É um romance bem famoso do Alencar, e trata da questão de uma intriga amorosa, né, do casamento por interesse, a história de Aurélia Seixas, que ela se apaixona... Desculpa, Aurélia Camargo, que ela se apaixona por Seixas, tá? E é um tipo de romance que tem uma história que chama muita atenção, não é? Porque ela era uma moça pobre, e aí ela se apaixonou por Seixas. E tem vários empecilhos para que esse romance aconteça, mas ao final o romance tem um final feliz. Então, eu deixo aí como dica de leitura para vocês, tá? Então, o José de Alencar é um escritor muito completo, como eu já mencionei antes, e vale lembrar que ele é cearense, não é? E, sem dúvida nenhuma, juntamente com a Raquel de Queiroz, são os nossos autores mais famosos no cenário literário brasileiro, tá? E a divisão da obra do Alencar, ela tem 4 categorias: os romances indianistas, os regionalistas, os urbanos e os históricos. Essa imagem que eu coloquei faz referência a uma novela chamada Essas Mulheres, que já foi exibida pela Rede Record de televisão, e é exatamente um resumo, não é? É uma inspiração nas obras de José de Alencar,
as obras que dizem respeito ao perfil de mulher, que no caso é o romance Senhora, Lucília e Diva, ou seja, fazem parte, não é, do romance urbano, tá ok, galera? Aqui eu deixei um fragmento do romance Lucília para vocês darem uma olhadinha. O romance Lucília é bem interessante, é uma história de uma moça que, com o passar do tempo, ela se tornou uma prostituta, tá? E também tem muitas intrigas amorosas, né? E é bem interessante vocês darem uma lida quando vocês tiverem um tempinho aí, tá? Aqui é a casa do José de Alencar, fica em Messejana, tá? É ponto de visitação, ponto turístico, fica na Washington Soares. Quem tiver interesse de um dia conhecer, né, a casa de José de Alencar, vale muito a pena. Lá tem biblioteca, tem muito verde, muitas árvores. É um sítio, né, muito bonito, que foi exatamente o local onde o José de Alencar passou seus primeiros anos de vida, tá? E aqui, pessoal, eu coloquei esse mapa para fazer referência ao romance regionalista, que é um tipo de romance que você vê que, na verdade, retratou grande parte do Brasil, não é? Vocês estão vendo aí no mapa, tá? Os romances regionalistas, eles falavam um pouco da vida urbana, né, no Brasil, dando preferência a essas zonas rurais, falando do sertanejo, a vida do agregado, do coronel, do escravo, tá? Então, na verdade, o objetivo era mostrar um pouco para o povo brasileiro, não só para o leitor brasileiro, mas para outros leitores também, que o Brasil também tinha seu sertão, tinha seu interior, e a ideia era mostrar como que eram os costumes do povo que morava nessas regiões, não é, mais rurais, ok? Destaque para Visconde de Toné, com o romance Inocência, um romance muito famoso, Bernardo Guimarães, com destaque para o romance A Escrava Isaura. Vale lembrar que esse romance já virou novela, acho que vocês já ouviram falar. E temos também o Alencar, com o romance O Gaúcho, o Sertanejo, e Franklin Távora, com o romance O Cabeleira, tá? Então, essa imagem, ela está associada ao romance regionalista, justamente porque mostra um pouco da vida no campo, não é? Dos vaqueiros, não é? Então, está totalmente associada a esse romance regionalista. E agora falar um pouquinho sobre o romance indianista, não é? O índio era mostrado como herói, como aquele homem que tinha honra, não é? Ele representa nossas raízes históricas e ele foi justamente retratado no romance indianista da prosa do romantismo. Aqui eu coloquei uma charge que demonstra uma visão crítica sobre o que acontece hoje em relação ao meio ambiente. O menino diz o seguinte: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Como você percebe, nessa imagem, há uma crítica ao desmatamento, não é? Porque vocês sabem que o índio ele vivia nas florestas, vivia livre, não é? Tinha uma vida muito tranquila, pescando, nadando, comendo aquilo que a terra oferecia, mas a realidade do índio hoje é totalmente diferente. Então dá para vocês perceberem que, na verdade, é uma problemática que está presente em nossos dias no que diz respeito à vida dos índios. E os romances indianistas, eles demonstram uma postura mais idealizada, porque o índio é sempre mostrado como aquele herói, não é? Uma postura nacionalista, porque valoriza a pátria, valoriza o nosso país. E o índio é identificado como bom selvagem. O que é bom selvagem? É uma teoria do Rousseau, que era um filósofo, que ele dizia que o índio nascia bom, mas que ele é corrompido pelo meio em que ele vive, não é? Então, por isso que o índio brasileiro é sempre mostrado como esse bom selvagem, esse homem puro que infelizmente foi corrompido pelo branco, tá? E o autor mais representativo do romance indianista é o Alencar, que produziu 3 obras fantásticas indianistas, que são o Birajara, Iracema e o Guarani. E, por fim, temos os romances históricos, né? Que são romances que falam um pouco sobre a vida brasileira no que diz respeito ao seu passado histórico. Nós temos o romance A Guerra dos Mascates, né? Que exemplifica esse tipo de romance, não é? E a ideia do romance histórico era mostrar um pouco sobre a história do Brasil, mostrar para o leitor que o Brasil também tem sua história, não é?
Então, quem se destacou foram os romancistas José de Alencar, Bernardo Guimarães e Franklin Távora, não é? Então, gente, eu queria dizer para vocês que vocês podem acompanhar esse conteúdo também no livro de vocês, para quem tem livro, não é? Para quem não tiver, pode também buscar na internet muitas informações sobre esse assunto. É um assunto bem interessante. E depois eu vou postar uma tarefa, tá? No Google Sala de Aula para vocês fazerem referente a esse assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.